A paz de Deus, meus amados, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, todos que estão nesse grupo, estão em uma carreira, que nem Paulo escreve que muitos correrão no estádio, mas um só levará o prêmio. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número, mas uma só é a minha eleita, a minha imaculada. O Senhor disse que desceu do trono e foi visitar o seu canteiro e colheu as especiarias. Não é verdade? Salomão falou que a rosa de Saron é a única que aguenta as tempestades, o sol, o calor, o vento, é a rosa de Saron. O Senhor falou que a casa tem que ser edificada na rocha, vem o vento, vem a tempestade, e ela não vem a cair, porque ela está edificada, alicerçada na graça. Pedro disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro falou, vós também sois pedras rejeitada pelo mundo, mas eleita e preciosa para Deus. E nós construímos a nossa igreja em cima de um fundamento apostólico, que são pedras vivas. Glória ao nome do Senhor. Onde Cristo é a pedra principal da esquina, E muitos estão tropeçando na pedra principal. Se eles tropeçam na pedra principal, que é Cristo, não vai tropeçar nas pedras eleitas e preciosas, que nem Pedro disse? Vós também sois pedras, e rejeitada. Então muitos vai tropeçar nas doutrinas apostólicas. Muitos vai tropeçar nelas. Vão atropelar a doutrina. Mas bem-aventurado é aquele que considera as doutrinas no fundamento dos apóstolos. Mas vamos lá respondendo a pergunta do meu amado, na paz, que nem disse o apóstolo São Tiago. Quem está na paz, ele exercita a paz. E ele fala com aqueles que têm a paz. Vamos desvendar os mistérios, do Jeremias 3:15. Então, meu amado irmão, se observa que de Gênesis a Jeremias não existia pastores, certo? E no livro de Jeremias, lá na frente, Deus levantou os pastores, Foi Deus que levantou eles, sim. Eu vos darei pastores, olha aí, segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Então Deus levantou os pastores no livro de Jeremias. Só que eu vou mostrar para você onde Deus tirou os pastores. Sintetizando aí que os pastores existiram e deixaram de existir. E prevaleceu o dom de pastor. Mas o título de pastor existiu e deixou de existir. Foi tão rápido esse título que não chegou a manifestar a nenhum homem titulado, porque eles prevaricaram contra Deus, desobedeceram o Jeremias 23, capítulo 1, versículo 4. Então, se observa que existiam os pastores. Levantou no Jeremias 3:15, no Jeremias 23, eles já começaram a aprontar. Já demonstra que eles começaram a fazer coisas erradas. Então Jeremias já profetiza, ai dos pastores, como se fez uma reunião com todos os pastores e deu um conselho a eles, Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai deles que destroem e dispersam, Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste, olha aí, vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não a visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade, das vossas ações, diz o Senhor.
Então aí nesse versículo 1 até o 2 do Jeremias 23, o Senhor já começa a falar na boca do Jeremias, que os pastores que foi levantado no Jeremias 3:15, começaram a aprontar, começaram a falar coisas que não era para fazer. Então o Senhor disse aí, irmãos, no versículo 4 desse Jeremias, que ia levantar pastores. Então, como eles prevaricaram, os pastores foram mal contra o rebanho, não visitou, não apacentou, então o Senhor levantou. Aí está no futuro, e levantarei sobre elas pastores. Já no versículo 4, porque o que ele levantou em Jeremias foram cruel, foram rebelde, foram mal. Então ele profetiza, e levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aí Jeremias aí já está sintetizando, né, nesse Jeremias 23:4, que vai dar uma ligação lá no Efésio, né, no 4, 8 e 11, já vai falar do dom que ele levantou para apacentar o povo voluntariamente, que nenhum ia se assombrar, porque esses pastores não ia cobrar, não ia vender, ia apacentar voluntariamente. Tá? Então já foi falando aí das duas vertentes, do 3:15, deu uma advertida no Jeremias 23, versículo 1 e 2, que eles foram corruptos. Mas ele não ouviu a voz do profeta Jeremias, não obedeceram, o Senhor arrancou ele no livro de Ezequiel, porque eles foram profanos, foram rebeldes, esses pastores. Então, como a palavra é pura e é verdadeira, tá? Estou provando para você que os pastores que foram levantados, eles foram profanos, eles foram rebeldes. E Deus olhou do céu à terra, tomou o profeta Ezequiel. E Ezequiel puxou a espada para cima dos pastores. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Sim, foi levantado lá para apacentar. No Jeremias 3:15, com sabedoria e com inteligência. E cadê eles? Comeis a gordura, ó, e vos vestir da lã, degolar o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Foram ladrão e extorquindo as ovelhas, ao invés de apacentar as ovelhas que estavam apacentando eles. Olha aí, a fraca não fortalecesse, e a doente não curasse, e a quebrada não ligasse, e a desgarrada não tornasse a trazer, e a perdida não buscasse, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Então foram o pastor corrupto, eles foram, não ouviu os conselhos de Jeremias, levantou no Jeremias 3:15, no Jeremias 23, Jeremias deu um conselho para eles: ai de vocês, mas eles entrou no ouvido e saiu no outro, que são rebeldes os pastores. Assim se espalharam por não haver pastor. Olha aí, ó, tá vendo? Existiam os pastores, mas é como se não tivesse. Ficaram para a parte de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas, por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure nem quem as busque. Então Deus irou contra eles. Ele queria saber de comer da lã, comer das ofertas, comer dos dízimos, vender a lã das ovelhas, tosquiar as ovelhas, e não ouviu o conselho que Jeremias deu no capítulo 23. Ai de vocês, pastores, que fizeram isso. Então Deus irou contra eles e tomou o profeta Jeremias, Ezequiel, e Ezequiel puxou a espada para cima dos pastores. Para vocês verem como existia eles, ó. Portanto, ó pastores, tá vendo? Ouve a palavra do Senhor. Então existia eles, só que eles não obedeceram. É como se não tivessem. Tinha os pastores, mas é como se não tivesse. As ovelhas andavam dispersas, tosquiadas, né, roubadas. Eles vendiam a lã das ovelhas. Eram os pastores maus. Não ouviu o conselho do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Olha aí, agora a coisa começou a virar. Vou arrancar as minhas ovelhas das suas mãos, olha só. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, ó, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhe não servirão mais de pasto. Porque o pastor, ele pasta em cima do rebanho. Ali é 10% de um, 10% do outro, é uma oferta aqui, é um dízimo ali, tá?
é uma caminhonete aqui, é um carro aqui, é um boi acolá, é uma vaca acolá. Então o Senhor disse que eu ia arrancar as minhas ovelhas da sua mão. Ezequiel profetizou, vou tirar as minhas ovelhas das mãos dos pastores, porque eles não estão apacentando as minhas ovelhas, mas estão apacentando a si próprios. Então a coisa começou a virar. E Deus disse que Ele mesmo ia apacentar elas. Eu mesmo vou livrar elas. Eu mesmo vou buscar onde elas estiverem. Agora, os pastores começaram a ficar para trás. Deus começou a arrancar as ovelhas das suas mãos. Eles começaram a falar sozinhos. Porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo, olha só, tirei as ovelhas das mãos dos pastores, que os pastores obedeceram a minha palavra. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscareis. Como o pastor busca o seu rebanho, aí, falando de um pastor material, ovelha, bicho, animal. Como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas, disperso, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde ando. Aí entra ministérios, igrejas evangélicas, por onde anda. Começou a profecia, vou buscar as minhas ovelhas aonde elas estiverem, espalhadas. Hoje prega aqui, prega acolá, tem salvação aqui, tem salvação acolá, mas o Senhor falou que vai buscar essas ovelhas e vai reunir elas em um só lugar. Buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde anda, espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir de diversos países, olha aí, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todas as habitações da terra. Então o Senhor agora promete de buscar o rebanho, porque os pastores foram ladrão, corruptos, enganosos, não visitava, não ia atrás da fraca, nem da doente, nem da parada. Agora o Senhor prometeu em buscar onde estiver elas, em todos os lugares, espírita, batista, catolicismo, romano, praca de todo tipo de igreja evangélica, países, estados, nações, no matagal, aonde tiver eu vou buscar elas e vai ficar em um só lugar. E apacentarei as minhas ovelhas e eu darei repouso, diz o Senhor. Olha aí, a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda, aquela cheia de peçonha mortal, de hipocrisia, a soberba, a forte destruirei e apacentar-os-ei com juízo. É aquela que está gorda, inchada de tanto pecado, de tantas coisas erradas, E eles lá traziam a gorda, na palma da mão, até os dias de hoje. Aquela ovelha gorda que tem fazenda, boi, carro, gado, que o dízimo é gordo, eles trazem ela na palma da mão. É aquela ovelha magra que não tem dinheiro, que não tem fortaleza nenhuma, eles pisam com os pés e com os ombros, dão empurrões. Mas eu buscarei as perdidas e as fracas e as fortalecerei. Vai cumprir lá no Mateus que disse Jesus, E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10:6. Então tem muitas ovelhas perdidas em denominações, em caminhos e doutrinas errôneas. Deixando Ezequiel, ele solta ali uma bomba, solta ali uma profecia, Ezequiel 34:23. Como ele levantou no Ezequiel, no Jeremias 3:15, Jeremias 23, 1 e 2, ele aconselha, adverte, e prometeu que ia levantar uns, que ia apacentar ela, que elas não iam temer. Porque os pastores que foi levantado no Jeremias, eles assombravam o rebanho, estosquiavam o rebanho corria com medo deles, Então ele ia levantar pastores que iam apacentar elas, que elas não iam se espantar, falou dos apóstolos, E levantarei sobre elas um só pastor. Olha o Ezequiel falando de um só. E ele apacentará o meu servo Davi, é que hás de apacentar, e ele lhe servirá de pastor. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Então se observa que começou agora a adentrar uma profecia, Então Davi, ele prefigurou o sofrimento do Messias, no Salmo 22, Davi prefigura o sofrimento do Messias. O Messias sofre, mas triunfa. Então agora ele disse, ó ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, que agora é comigo a coisa. Tirou os pastores já começou,
perder terreno. Saíram, e ficaram só com os títulos, porque não apacentaram, não visitaram, não cuidaram do rebanho. Nem a fraca, nem a enferma, nem a doente, nem a quebrada não ligasse. Eles roubaram e dominais sobre elas com rigor e dureza, pisando com os pés, botando as ovelhas para comer com aquilo que eles pisotearam. São maus, são homens corruptos, homens políticos, homens que estão aí se jogados no mundo, nos deleites do mundo, amantes de si mesmo. São homens cheios de peçonhas mortais, são homens com espírito facciosos, homens amantes de si mesmo, certo? E não ama o rebanho, não amou o rebanho. Então Deus arrancou eles. Vamos ver quem ele levantou nesse. Vamos ver onde é que vai cumprir o Ezequiel 34 e 23, vamos ver. Na pergunta do meu amado, lá do que ele falou do Jeremias 3 e 15. Estou andando, filho, eu fiz uma ponte, estou caminhando, e nós vamos chegar, essa ponte tá, de Jeremias 3 e 15, e vamos findar ela no Apocalipse. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Ezequiel 34, tá? 23 e 31, se cumpre aí na profecia já do João 10 e 16, que ele tem outras ovelhas que estão em outros lugares. Então ele tem ovelha na Batista, na Adventista, na Presbiteriana, na El Shaddai, enfim, todos quanto tipo de evangélico ele tem ovelha, no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo do roubo, na prostituição, e ele vai buscar onde ela estiver, que agora o pastor é o Senhor. Tirou os pastores e eu mesmo buscarei elas. Levantou um que é chamado Jesus de Nazaré, e ele vai buscar a ovelha onde tiver, e haverá um só rebanho e um só pastor. E a terra está cheia de pastores, e a Bíblia fala de um só. Vamos ver quem é esse um? João 10 e 11. Jesus, o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Será que esses pastores vão dar a vida por você? Não, por quê? Porque eles são mercenários. A terra está cheia desses mercenários ainda. Mas o mercenário, que são aqueles pastores que levantou lá, eles se tornaram mercenários. Que até os dias de hoje, existe esses seminários para esses pastores, curso para esses pastores. Eles fazem curso bíblico, teologia, ideologia, filosofia, curso de obreiro, curso de tarde, para poder, eles são profissionais, assina a carteira, recebe salário, aí recebe dízimos e ofertas, eles são mercenários, mas Jesus já começou a bater de testa com eles. Mas o mercenário, que não é pastor, fala que é, mas não é, e de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersas. Mas disse Jesus, eu sou o bom pastor, né, e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido, e tenho cuidado das minhas ovelhas, se eu não foge, o lobo aparece, ele pula para cima do lobo, igual Davi pulou para cima do leão, quebrou o leão, quebrou o urso. Ezequiel falava ali que Jesus Cristo ia defender a sua igreja. Então ele é o nosso pastor. Agora esse pastor que profetizou o profeta Ezequiel, que levantarei sobre ela o seu pastor. Mas e diante as ovelhas perdidas, a casa de Israel. Olha aí. Porque já tinha sido profetizado na boca do Ezequiel, que eu buscarei as ovelhas onde elas estiverem. Então Jesus Cristo ele tem que coligar, ele tem que ligar o que está na boca dos profetas. Nós vamos ser justificados pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então o profeta Ezequiel disse que eles iriam buscar. Então Jesus Cristo também deu continuidade aos apóstolos, que foram pastores que foram levantados no Ezequiel 23, versículo 4, que as ovelhas não iam se assombrar com medo deles, que os apóstolos pregou a paz, né? Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebesse, de graça dai. Quem são esses pastores? Agora a coisa começou a virar para cima dos apóstolos, ou dom de pastor, agora é apacentar voluntariamente, sem cobrar nada de ninguém, certo? Como mataram o pastor, né? Ele descobriu que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Vamos matar esse pastor, porque nós agora não temos, né, como tosquiar as ovelhas, como roubar as ovelhas. O cofre de César está diminuindo, e o próprio Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele viu que a multidão acompanhava,
né? Então falar, pelo que diz, subindo ao alto, porque mataram o Senhor Jesus, ele ressuscitou e subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então agora a coisa vira, agora é dom. Eu creio no dom de pastor, não título. E os homens estão misturando o título com o dom. Estão indo para a faculdade, para o seminário, teologia, ideologia, filosofia, cursos e mais cursos para pastores, né? E nós cremos no dom. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É dom. Então nós temos o dom de profecia, o dom de apóstolo, o dom de evangelista, o dom de pastor e dom de doutor. Não podemos bater no peito. Eu sou pastor Paulo, pastor Pedro, pastor Joaquim. O dom é o dom de profecia, dom de falar em língua é dom de expulsar demônio é dom de curar os enfermos é dom de visitar é dom, né? Então agora o dom permanece entre nós e não o título, certo? O título ficou apagado. O profeta Ezequiel rebentou com os titulados. E agora o dom tem que permanecer entre nós. E esse dom de pastor coube aos apóstolos. Eles que ficou para apacentar, que Jesus disse, vocês apacentam, não cobiça prata, nem ouro e nem um calçado. Os apóstolos ficou para falar e para apacentar. Devemos obedecer os pastores que falaram, que foram os apóstolos. Então nós temos que lembrar dos apóstolos. Paulo disse, sede meus imitadores, que eu sou de Cristo. Né? Nós vamos ser justificados pelas doutrinas dos apóstolos. Foi ele que falaram. Então lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé do quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Então quem foi que falou? O falaram está no passado. Então foram os apóstolos que falaram, já está ortogado, já está assinado, tá? É ele, o falaram está no passado. Se tivesse escrito, obedecer vossos pastores que vos falam, poderia até ser os pastores de hoje, mas não, é o que falaram, tá? E quem foi que falou a palavra? Você vai ver no versículo 8, Jesus Cristo é ontem, fala hoje e fala eternamente. Ele é pastor ontem, hoje e eternamente, bispo das nossas almas. Então, você tem que lembrar de quem? Que Paulo disse em Hebreus capítulo 3, considerai a Jesus Cristo, apóstolos, sumo sacerdote para a confissão dos nossos pecados. É ele que você tem que lembrar. Foi ele que falou e deu ensinamento para os apóstolos. E de expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, ensinar e ressuscitar os mortos. De graça receber, de graça dai. Os apóstolos. É tão tal que o apóstolo Pedro, ele tinha o dom de pastor, né? Ele recebeu o ministério de ancião e era apóstolo e tinha um dom de pastor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E nenhum lugar na Bíblia está escrito pastor Pedro, pastor Paulo, pastor Lucas, pastor Mateus. Nenhum lugar na Bíblia está escrito, né, pastor João, pastor João. Não, está irmão Paulo, irmão Pedro, irmão Lucas. Disse Jesus, todos vós sois irmãos, nenhum de vocês seja mestre um do outro. Somos irmãos em Cristo Jesus e cremos no dom de pastor que está sobre aquele que creu nas profecias e nas doutrinas dos apóstolos. O dom carregamos em nós, tá? Que é o dom de pregar voluntariamente, que é uma graça, que a graça ela é, irmão, voluntária, ela é sem um favor não merecido. Então isso é o dom de pastor, falar de uma graça e não cobrar nada. Então, se não é pastor, quem é que tem que estar na frente do rebanho? Os pastores saíram. O dom de pastor permanece vivo entre nós. Que bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que tem o dom de pastor. Na Bíblia não tem pastoras, mas tem irmã que tem um dom de pastor excelente. Tem irmã que tem o dom de apacentar melhor do que certos homens. Mas onde é que está na Bíblia pastora? Não está, né? Está o pastor Senhor Jesus, e ele pulverizou os apóstolos, e eles falaram da palavra, e nós cremos, e nós estamos imitando a maneira dos apóstolos. Não é imitar a maneira de Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, imitar a maneira de viver de não sei que tem Luciano, a maneira de viver de outros e outros pastor Cancu Felipe, e querer imitar a maneira de viver de Wesley, Delbrando, Cancu Felipe, querer Joaquim de Touro, né? E assim vai, né? Martim Lutero. Não é a maneira de viver esses homens, não, é os apóstolos que falaram, que Paulo disse, pode vir um anjo do céu com outro evangelho, é anátema, sede meus imitadores que eu sou de Cristo. Então nós imitamos aqueles que falaram a palavra de Deus voluntariamente, que foram os apóstolos.
Então eles eram 12 e nenhum deles recebeu o título de pastor. Mas nós, pelo Espírito, sabemos que eles apacentaram o rebanho voluntariamente e nós também temos que seguir o que os apóstolos seguiram. E assim nós chegaremos à Nova Jerusalém. E hoje, se alguém quer ser pastor, vai dar de cara com Apocalipse 22 e 15 e vai se enganchar, né, se estrepar no Isaías 52 e 11, 56 e 11. Então os pastores titulados são mentirosos, são enganosos, que nós já lemos no Jeremias 23, já lemos no Ezequiel 34. Então ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Se você amar a doutrina de um pastor titulado, você está amando a mentira, que na Bíblia não tem. Se você amar as doutrinas de igrejas hereges, você vai ficar de fora. Você tem que amar o Senhor Jesus. Se você seguir os cães, você for ovelha de pastor, teu nome está no livro dele, no caderno dele, você é ovelha de cão guloso, você é ovelha de lobos, mas o Senhor falou que vai te arrancar das garras dos lobos e dos cães ferozes, e vai te colocar você na graça do Filho de Deus, que vai ficar de fora os cães. Então você observa que a ira foi tão grande contra os pastores titulados, né? E esses cães são gulosos, não se podem fartar. Você dá um dinheiro para ele hoje, um mês quer dinheiro, o cara quer vender feijão para curar o Covid-19, que nem quer receber dinheiro do povo, dízimo do povo, oferta do povo, e multidões, nada farta para eles. E eles são pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu caminho, né? Cada um para a sua ganância, cada um sua parte. Nós estamos no Brasil, a obra milenar, doutrina apostólica nunca se dividiu, tá? É uma obra pura, fiel e verdadeira. Uma obra que não se mistura. É uma graça que você não vê ela no jornal, nem na revista, nem no rádio, nem na televisão. Você não vê essa obra. É uma graça pura, sem mistura. Se alguém está levando ela para a internet, é problema de quem está levando. Mas que ela mesmo não ficou para se expor. É como a amada, Salomão escondeu no deserto, e ali ele zelava dela com uvas e passas e maçãs, né? Não se expõe. A graça de Deus não se expõe. Ela não ficou para se expor. Ela é revelada àquele que o teme, né? Então eu estou falando no grupo de uma doutrina pura, sadia e perfeita. Então vai ficar de fora os pastores, que são os cães, não vai subir para o céu. E Jeremias falou que não tem salvação nem para eles e nem para o rebanho deles. Quando eu falo que os pastores são cães e são lobo, porque é a Bíblia que chama eles de lobo. Uivai, quem é que uiva? Quem uiva é lobo. Os cães ferozes, eles latem, né? Eles latinam em cima de microfone como uma lata vazia. Eles latem, né? O lobo uiva, certo? Quando eles querem comer, eles latem. Então eles uivam quando eles querem trair alguém. O lobo uiva. E quem é que uivai, pastores, né? E clamai e revolvei-vos na cinza principais do rebanho, porque já se cumpriu vossos dias para seres mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis, como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, olha aí, ó, não haverá fuga para os pastores, no plural, e nem salvamento para os principais do rebanho, né? Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Como que ele destruiu? Mandando o seu filho Jesus, mandando o Messias. E disse Jesus, eu sou o bom pastor. Então, na vinda do Senhor Jesus, destruiu o pasto deles, acabou com eles. E agora apacentamos pelo dom. Aí o dom, as ovelhas não tem medo, não vive espalhada, vive reunida. Ele não quer o rebanho espalhado igual o desigrejado anda. Ele quer o rebanho junto. Ele diz que vai buscar onde tiver elas, para que possamos viver unidas, numa só fala, numa só língua, numa só fé, para encontrar o Senhor naquele último dia. Então o apóstolo Paulo disse aos filipenses, né, que afastai-vos dos cães, guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, se você quer ser pastor hoje titulado, você é mau obreiro.
Você tem que trabalhar pelo dom, servir a Deus com o dom. Hoje as ferramentas para o homem trabalhar são os dons, não o título, não você querer ser o dom. Se você fala em línguas, você é poliglota. Se você profetiza, você é profeta. Se você apacenta, você é pastor. É isso que estão entendendo as escrituras? Se você fala do evangelho, você é um evangelista, né? Você recebeu o dom de evangelizar. Você tem o dom de falar em língua, tem o dom de profetizar, tem o dom de pastor, dom de apóstolo, dom de doutor, dom de expulsar demônio, dom de curar os enfermos, dom de falar da palavra. Isso é um dom, e quem tem esse dom tem o ministério da palavra. Você vê o que deu aí o Jeremias 3:15? Está aí uma aula de aprendizado. Está aí o Jeremias 3:15, se deu nisso aí. Você quer ser ovelha de Jesus Cristo ou quer ser ovelha dos cães gulosos? De quem você quer ser ovelha? Ou você quer ser pastor ou quer tomar o lugar do Senhor? E disse o Senhor Jesus, a minha glória e a minha honra não darei a homem nenhum. Certo? Ele não deu o ministério dele de pastor para ninguém. Quem pegou tapa na cara foi o Senhor Jesus. Quem foi arrastado em Jerusalém foi o Senhor Jesus. Quem carregou uma cruz pesada foi o Senhor Jesus. Quem que foi desprezado até dos seus foi o Senhor Jesus. E como é que tu quer ser pastor, meu amigo? Não pegou tapa na cara, nem coroa de espinho, nem bufetada, e tu quer ser pastor. Se você entrar por essa porta, você é um cão guloso. Você é um mercenário, querendo tomar o lugar do Senhor Jesus. E a terra está cheia de falsos Cristo, falsos Jesus. Não tem coragem de falar, eu sou Jesus, mas fala, eu sou pastor. Se você falar, eu sou pastor, você está dizendo, eu sou Jesus. Você está tomando o lugar do Filho de Deus. E não passa de um mentiroso. Vai ficar de fora o mentiroso e os que amam as tuas mentiras.